Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Alô, meus amigos da grande rede, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos nós com mais uma edição do Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. 54 anos, janeiro está vindo aí e a Clep dia 11 faz 55, hein? Fará 55 anos, dia 13, meu convidado que está aqui, já vou apresentar, já está sendo convidado ao vivo a estar lá na sede campestre da Clep para nós comemorarmos os 55 anos aí da Associação de Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará, a Clep. Sejam todos bem-vindos, quero convidar você já no comecinho do programa a compartilhar aqui a nossa transmissão, a nossa live, se inscrever, comentar e compartilhar. E quero convidar você também, hoje, se eu não estou enganado, nós estamos na edição número 24. É 24? Eu acredito que seja 24. Então, quero convidar você que ainda não assistiu, ainda não acompanhou os episódios passados, acompanhe, tem muita coisa boa, hein? Guilherme Guerreiro, Cláudio Guimarães, Edson Matoso, Pio Neto, José Lessa, ixi, tem muita gente. São 24, né? Estamos hoje no número 24. Então acompanhe aí, aproveite, compartilhe, conheça a história de quem faz essa associação, de quem faz a história da crônica esportiva paraense, não só paraense, mas do Brasil e do mundo. São grandes profissionais que escreveram, escrevem e continuam e continuarão escrevendo a história da crônica esportiva do Pará. Deixa eu abrir a tela para ele. Ele é conhecido, está no rádio, tem história na TV, não sei se tem no jornal, vou saber. Mas eu sei que na TV e no rádio, principalmente no rádio e na TV, tem muita história para contar. Vem aí, ele é conhecido. Vamos lá, repita. Ele é conhecido como de um novo tempo, Rui Guimarães. Seja bem-vindo, Rui. Que satisfação, alegria ter você aqui conosco. A satisfação é minha. Eu acho que todos nós sempre temos algo de novo, né? Por mais que a gente tenha alguma coisa já feita, que a gente às vezes até está saturado, sempre é uma coisa nova da gente participar. Eu fico muito alegre exatamente porque através da associação da Clep. Estava lembrando agora aqui que você falou que a Clep faz 55 anos agora, dia 11 de janeiro. É de reorganização. Sim, porque sim. A Clep, verdade, bem lembrado. A Clep era a CEP. A CEP. E quando eu entrei em rádio, em 69, tinha a Clep, estava nas mãos do Carlos Estácio, que ele tinha reorganizado a Clep. Você entrou no ano de fundação, inclusive, né? A Clep é de 69. Né? De reorganização. De reorganização. Porque a CEP era uma coisa. E aí houve uma descontinuidade, o Estácio pegou e aí fez a Clep. Antes era a Associação de Cronistas Esportivos. Aí o Estácio colocou de cronistas e locutores esportivos, porque se entendia que cronista era só quem de jornal. Então foi aí que mudou. E o Estácio teve por muito tempo na frente da Clep, depois se sucederam aí até chegar a você. Mas eu fico muito feliz, exatamente, de passar por aqui. Outra coisa, eu vou dizer para você também, na qualidade de você de presidente. Isso era uma aspiração muito grande de muita gente. Eu lhe digo porque eu já tenho uma rodagem grande no meio da crônica e a gente sempre experimentou isso. O Edir Proença, que foi meu colega, meu chefe na Rádio Clube lá atrás, ele uma vez participou no governo da Secretaria de Cultura. Não sei exatamente quem era o secretário, mas ele tentou fazer um arquivo onde contemplasse os cronistas, os locutores e o resto do pessoal da crônica. Ele não conseguiu. Ainda que ele tivesse o Museu da Imagem do Som, ele fez alguma coisa nessa direção, mas para cronistas esportivos, jornalistas, ele não conseguiu. Não conseguiu. Não sei se tem alguma coisa com o CUI, com o Edir Augusto. O Edir, provavelmente, o filho dele, eu não sei se ele tem alguma coisa guardada. O Edgar também era cronista, era locutor de rádio, aliás, excelente locutor, mas também não quis depois que ele passou para outra coisa para fazer, o lado comercial, o lado só de rádio, ele largou o lado esportivo. Eu não sei se eles têm, particularmente, mas nós não temos um arquivo e eu acho que a Clep agora vai fazer uma coisa
que todo mundo estava esperando e que eu acho muito importante. Poxa, que legal, fico feliz por ser... Eu sempre digo o seguinte, a CLEP, ao longo desses 55 anos aí, são tijolos, né? Sim. Cada um vem, põe um tijolo, coloca, faz uma construção e a gente está dando sequência, né? Colocando mais um tijolinho aí nesse muro que se chama a CLEP. Você começa em 69 a sua história? Dia 2 de fevereiro de 69 eu fui apresentado ao Carlos Estácio. Carlos Estácio. O Estácio, ele era coordenador da equipe de esportes. A hierarquia era mais ou menos o seguinte, o Edir era o chefe do esporte, mas ele era o dono da rádio. Então ele dava o nome e claro que ele mandava, mas o Estácio era quem operacionalizava tudo. Era ele que tomava conta da equipe de esportes. E o meu pai era amigo dele, e ele precisou de alguém, que naquela época era Foca, que fizesse o treino do Paysandu. O Foca ia só colher as informações. Nem falava na rádio, para você ter uma ideia como é que era o negócio. Então, eu fui apresentado a eu fui na Rádio Clube, lá no Palácio do Rádio. Quantos anos, Rui? Eu tinha 14. 14 anos? E aí, nessa época você começava muito cedo em rádio, né? Era. Mas, na verdade, o trabalho era assim, eu estudava de manhã e eu fui, para você ver como é que é a paixão pelo futebol. O meu pai, todo final de semana, digamos assim, o presente que ele dava para a gente, eu e o meu irmão, era o ingresso para o campo de futebol. Aí eu fui com a promessa, e foi realizada, de ter uma carteirinha para entrar de graça. Eu ia para campo de futebol, assistir Juvenil, Aspirante, Combatentes e o Júlio César. Eu não queria saber do jogo, eu queria estar no campo. Mas você tinha alguma aspiração para ser atleta? Não. Era só paixão mesmo. Eu fui um péssimo jogador de futebol, peladeiro ruim. O meu irmão era bom. O meu irmão chegou a ser goleiro do Remo, na época do Joaquim, do Rosemiro, essa coisa toda. Você tem estatura para ser um zagueirão. Da CLEP eu tenho uma foto, inclusive, aí, que poucos dias a gente publicou aí, o Ferreira, inclusive, publicou lá no programa dele da Liberal, que nós jogamos contra os artistas da Globo, no Mangueirão. E aí a gente aparece lá, até parece um time de certo, mas se você for pegar, depois eu vou passar para você Será que é essa exibir. Tá aí, olha aí. É essa aí? Olha aí o Rui aí. Você está vendo? Estou vendo, bigodudo, né? Xerifão, rapaz. Eu vou lhe dizer aí, olha, da esquerda para a direita aí está o Adário, o Alberdan Tavares, Agenor Santos, eu, Kizan Lourenço, Tomás, o Sandro Vale, Redivaldo Lima e Zaire. Pedro Hamilton, Valdir Oliveira, Valdir Araújo, Álvaro Nascimento, o Danado, Adamor Filho, Getúlio Oliva, que foi presidente, Castilho Guerreiro. Olha só, rapaz, que time então, massa. Esse time aí... Mangueirão, né? Mangueirão lotado, que foi o nosso time. Vocês jogaram nesse dia contra os artistas da Globo? Foi. Então, coisa, os globais. Você lembra de alguém da Globo que estava nesse jogo aí? Tinha o Barroso, aquele grandão, como era o nome dele, rapaz, que fazia o programa com o Jô Soares, que dizia Cala a Boca Batista. Era o Batista. Eliezer alguma coisa. Era ele. Era o seu Batista. Seu Batista, Tinha muita gente da Globo, muita gente famosa que veio, a Stefano Essessian. Olha. Eles vinham e foi uma atração lá, claro que uma atração era o pessoal da Globo. Agora isso foi uma promoção da CLEP à época? Não, isso aí foi uma promoção de alguém particular que trouxe o pessoal da Globo e aí convidou o time da CLEP. Se eu não estou enganado, inclusive, foi do Getúlio. Eu acredito que tenha sido do Getúlio, pelo que eu já conversei com ele. Os Astros da Globo, né? Era mais ou menos promoção do Getúlio. O Getúlio é danado. Desde essa época ele já é danado. A gente foi chamado, mas só podia ser da CLEP. Tinha que jogar todo mundo aí. Todos que estão aí eram associados da CLEP. E isso era algo assim rotineiro, né? A CLEP era o Scratch, né? Tinha o Scratch, né? Tinha o Scratch do rádio, que era mais ou menos vinculado à CLEP. Na verdade, o Scratch do rádio, ele surgiu com o Eduardo Tavares, que era o nosso locutor na Rádio Clube. Depois passou para o Zaire Filho, e aí tinha o colaborador que era o Churu, que andava com a gente, que era um... O Cláudio, ele foi... O Cláudio foi, né? o Cláudio passou muito tempo Guimarães. também à frente. Sempre tinha digamos, medalhão, que dirigia e tal, e que ia muita gente lá. O Scratch do rádio no interior tinha o Ventinho. Se a gente parar aqui, você tem que fazer um programa para contar as paradas do Ventinho no interior
O Ventinho, que até hoje tem a sua voz na Rádio Clube, né? Tem. O Ventinho e o Valdir Araújo, aquele terceiro agachado ali, esses caras faziam história no interior. Você não tem ideia o que o pessoal... Tá aí, sugestão para trazê-los aqui, né? Deus o livre. Poxa. O Ventinho aqui vai fazer uma... Rapaz, o Ventinho tem cada história que você ri. Poxa, legal. Vou agendar para trazer o Ventinho aqui e o Valdir. Pois é. Mas voltando ao nosso assunto de lá de trás, então, desde 69... foi que eu comecei. Então, para você ter uma ideia, só para que a gente compare agora, você não podia falar no rádio porque a voz estava mudando. Sim, entendeu? sim. A gente ia para o treinamento do Foca, isso aí fazia tudo escrito, e tinha que pegar um ônibus, eu, por exemplo, lá na Curuzu, defronte, atravessava a rua, pegava o ônibus e corria às 6 da tarde para que 15 para as 7 o Estácio divulgasse o que foi que o Paysandu teve. Você anotava, treinamento físico e tal, não sei o que, dava para ele. Ou então, treinamento coletivo, trazia as 2 escalações. Esse programa era o Cartaz já? Cartaz esportivo, era as últimas... era mais ou menos as últimas, não sei de quê, da Casa do Futebol, que era o Estácio que fazia. O Estácio fazia a federação e dava o noticiário de Remo Paysandu e Tuna. Cada clube desse tinha um. Essa época a Rádio Clube era lá no Palácio do Rádio. Na Presidente Vargas. Presidente Vargas, segundo andar. Aí você saía correndo e... Aí a gente saía numa agonia, rapaz, que tu não tem ideia, não podia atrasar. Ainda descia na Cis de Vasconcelos, saía correndo da Cis de Vasconcelos a pé, passava ali daquela Freigil E haja correria, né? Correria. Chegava na rádio cansado, mas tinha que dar, todo dia tinha que dar informação. E você já levava tudo escrito para ele? A gente dava a escalação, por exemplo, como se fosse uma ficha técnica, e ele lá desenvolvia, claro, dizia que o Paysandu tinha treinado, era na Curuzu, o treinador assim fulano de tal, o time principal, o time reserva, e alguns detalhes, alguém se lesionou, alguém fez isso, fez aquilo, fulano faltou, novidade foi fulano. Não, um treinamento, digamos, uma ficha técnica do treinamento. De segunda a sexta? Segunda a sexta. E os finais de semana, sábado e domingo? Não, aí que você vai, à medida que vai passando, você vai se enturmando, você vai... Porque o que é que eu fazia? Eu ia e ficava na cabine, olhando como é que os caras faziam. Entendeu? Eu nunca tive pretensão, por exemplo, de ser comentarista. Não? Não, eu queria ser repórter. Não, eu era repórter e comentário foi por acaso. O que acontece é que eu acompanhava jogos dos juvenis, por exemplo, final de semana. Não tem treino no Paysandu. Aí tinha jogo Paraense e Clube do Remo. Olha, campeonato juvenil. Pô, Rui, vai lá, pega esses detalhes pra gente. Aí eu ia. Fosse aí no campo da Tuna, campo do Paysandu, eu ia, pegava a ficha técnica, levava para o Gastando a Bola, que era o Estácio e o Cláudio que faziam. Aos domingos? 11h30 da manhã. Levava a ficha técnica e tal, então, isso a gente fazia. Mas eu ia observando. E aí depois me deram uma chance de fazer o tal do ponta de gol. Ponta de gol. Que era o cara que fica clássico, até hoje. ponta de até gol. Hoje tem, está sumindo um pouco, né? Já não se usa muito ponta de gol, mas antigamente se usava bastante. Aí eu fui ser ponta de gol. E aí daí você vai progredindo, começa a aprender a falar no microfone, a voz melhora, não sei o que e tal, você tem uma chance. Você se inspirou em alguém no seu início de carreira? Se inspirava em alguém? Não. Tinham 2 pessoas na Rádio Clube que eram referências. O Estácio era um cara, o furão da notícia. Então era o cara que... O Estácio, que até bem pouco tempo estava na ativa aí, trabalhando os bastidores, né? Sempre trabalhou os bastidores. Né? O Estácio, ele era o cara que os dirigentes ligavam para ele para dar notícia. Então ele era o cara que tinha referência. Qualquer notícia... Tinha que colar no Estácio. Qualquer furo em Belém era o Estácio que dava. O nosso programa de meio-dia, que era as primeiras do esporte, que hoje é de manhã, era meio-dia. Era meio-dia? Era. Olha, que curiosidade, hein? E este programa, ele tinha como última notícia a notícia importante do dia. Todas eram o Estácio que dava. Era o furo. Todas, quem dava, com raras exceções, era o Estácio. Então a gente pegava... Mas também olha a responsabilidade dele, né? Mas ele tinha que ter, né? Tinha. E o outro era o João Álvaro, que apesar de ser funcionário do IBGE, era um cara que tinha uma facilidade, uma eloquência absoluta quase, para fazer aquele contato com os jogadores. Então ele era o outro repórter. Então os 2 se revezavam. Mas o Guilherme Jarbas era um grande repórter. E tem muita gente aí que, se a gente for falar, que fazia inclusive dublê de repórter e narrador. Tá certo? Eu acho que repórter e comentarista, só quem virou fui eu. Eu não tenho informação de outra. E mesmo assim, foi um acaso. Agora, pior de tudo é da maneira que foi. Eu fui escalado para fazer ponta de gol num clássico, num jogo Remo e Paysandu.
Mangueirão? No Mangueirão. O Jair Gouveia narrando, o Edir comentando e eu ponta de gol, uma das pontas, eu não lembro quem era o outro. E antes de começar o jogo, coisa de meia hora antes, estava aquele clima ainda e tal, já estava sentado lá, posicionado atrás do gol, não sei o que e tal, o Petróleo, que era o cara da técnica, que ajudava a gente, Otávio Amador, o nome dele, e era um cara que ajudava a gente, o cara carregava o fio, mas que Deus o livre, era o segurança da gente. E aí ele chegou comigo e disse, Rui, para tu subires lá com o doutor Edir. Pô, alguma coisa? Não. Disse só que era para vir aqui contigo para pedir para tu subires, para tu ir lá com ele. Eu larguei meu ferro lá e fui embora. Quando eu cheguei lá em cima na cabine, o Edir me se virou para mim e disse assim, você garante comentar o jogo? Aí eu parei e digo, mas rapaz... Isso tu já tinhas quantos Não, anos? Eu tinha já uns 19 anos, 19 anos. Era mais ou menos. Eu já tinha uma certa já rodagem. tinha 5 anos de história. Já tinha uma rodagem, um domínio de microfone e tal, mas para comentar reparo, não, pô, peraí. Aí eu peguei e disse assim, eu tenho, não tem problema. É porque ele foi jogar uma pelada de manhã, ele jogava bola, o Edir, no Colibri. E ele foi jogar de manhã, tomou água gelada, jogou a pelada dele e a garganta foi pro brejo. Quando ele chegou no estádio, eu não podia falar. Aí eu peguei esse tênis, tranquilamente. Aí o Jair veio e tal, porra, bora, moleque, não sei o quê, e tal, aquela descontração, deixa comigo, não sei o quê, eu te ajudo. Aí eu sentei do lado. O que eu não esperava era que o Edir fosse ficar lá. Pô, pensou que ele ia descer. Eu imaginei o seguinte, pô, eu vou ficar aqui, vou comentar com o Jair é meu chapa, então eu vou fazer o negócio que eu tenho que fazer. Aí o Edir pegou, trocou de cadeira comigo, disse, passe para cá, e sentou do outro lado. Aí ficou o Jair, eu e o Edir. Agora, você já imaginou? Eu olhar um jogo, comentar e o Edir, pô, do lado criticando, que eu digo, ele não falou nada. Muito pelo contrário, outro dia no jogo e tal, não sei o quê. Aí eu passei a ter a confiança. De uma certa forma foi bom, né? Foi bom. Mas aí eu tive a confiança e fui escalado. Depois eu me entrei numa escala já para fazer mais comentários do que repórter. Aí coincidiu de em 74, eu passei no curso do Bampará e fui embora para Santarém. Mas você é daqui de Belém mesmo? Sou de Belém. Aí eu interrompi a Rádio Clube, passei 4 anos em Santarém, fui para a rádio em Santarém. Eu cheguei lá, fui chamado pelo pessoal da cultura, da Rural. Rádio Rural de Santarém. O Haroldo Senna, que era o diretor da rádio, foi no banco, me convidou aí para comentar. Aí pronto, eu já tinha comentado aqui em Belém, então lá aí eu não voltei mais para ser repórter. Seguiu como comentarista. Aí eu virei comentarista. Aí de lá para cá, pronto, eu estou aí, mas quebrando os galhos. Olha, você falou na Rádio Rural de Santarém, eu tenho um carinho pela Rádio Rural, que eu já prestei serviços para a Rádio Rural, hoje tem uma turma muito boa lá, né? E quem já esteve aqui também, que foi da Rádio Rural, o Tadeu Matos. O Tadeu Matos, né? Eu não cheguei a Herbert Tadeu Matos. Eu não cheguei a trabalhar com o Tadeu. Quando eu cheguei na Rádio Clube na Rural em 74, ele já tinha passado no concurso, né? Ele era do BASA e ele estava para cá, para Belém. Ele era advogado do BASA. Passou lá e veio embora para cá, para Belém, então ele tinha saído, tinha inclusive uma lacuna lá deixada por ele por muito tempo. No meu tempo era Oswaldo de Andrade, Campos Filho, Bena Santana, que está até hoje lá, já era do meu lado, Peninha. Nós tínhamos uns 5, uma equipe boa. Cláudio Seric, que era do BASA também, grande locutor, meu amigo, você não tem ideia. O cara era bom demais, Cláudio Seric. E o pessoal lá que era, não lembro mais de um outro que tivesse... sim, tem o J. Parente, que também era um cara. Hoje a Rádio Rural também nessa nova era, né, em FM, lá, turma hoje lá, o Rafael, o Ivaldo Fonseca, Paulo Tchamber. O Minael tá lá, não tá? Eu acho que sim, tá lá. É uma turma muito boa lá da Rádio Rural. Não vou. O Simval, que era diretor da rádio, foi diretor, eu não sei se ainda é agora, ele também era um cara que ajudava muito a gente no esporte, ele era diretor de programação, enfim. Eu participei lá, 4 anos de grandes amizades em Santarém, tenho saudade. Você passou 4 anos lá, né? 4 anos trabalhando pelo banco, depois eu voltei. E quando você retorna a Belém, você retorna para o banco também? Eu vim transferido pelo banco. Tá? Eu fui para lá. Bampará, né? Bampará. Passei 4 anos
E aí vim para cá trabalhar, fui para Malajoara. Quando eu cheguei aqui, não foi o Carlos Santos, eu não lembro exatamente, eu acho que foi o próprio Guerreiro, que ele estava na Malajoara, e ele foi lá, amigo, eu acho que foi o Guerreiro. Ele tinha um rapaz que trabalhava com ele, que era inclusive da Sonora, que era uma empresa de fotografia aqui. Eu esqueci o nome dele, o rapaz do Amazonas que veio aqui. Convidaram para ir para Malajoara e eu fui. Passei pouco tempo, eu acho que uns 2 anos na Malajoara, mais ou menos. Aí saí e fui para a Rádio Clube. Eu sei que em 95 eu saí da Malajoara, parei um pouco, em 86 eu parei, porque eu fui morar em Brasília, fui trabalhar pelo banco em Brasília, passei 1 ano lá. Quando eu voltei, eu disse que eu não queria mais saber de rádio. Deu uma parada. Só que em 95, o Cláudio Guimarães, que era o coordenador da equipe de esporte da Rádio Clube na época, foi comigo no banco e me convidou para voltar. Mas deixa eu lhe interromper. Você não queria mais trabalhar em rádio por quê? Eu estava meio cansado? Não, é porque o banco consome a gente um bocado. Só que conciliar, rádio é né? isso. Conciliar as coisas. E né? aí eu estava folgado e tal, naquela época já pensando em casar. Quando eu vim de Brasília, eu já estava já estava namorando sério, não sei o que e tal. Eu digo, pô, agora eu vou casar, eu vou dar uma parada. Mas parei, eu acho que 1 ano, 2 no máximo. E foi muito. E olha para quem é do rádio. E aquele negócio de parar, mas estar sempre envolvida. Tinha viagem do Scratch do rádio, alguém ligava, rapaz, bora, vamos com a gente, não sei o que e tal. Olha, tem repar, vamos para o estádio e tal. A gente estava sempre envolvido. E aí sempre fui associado da CLEP, deixei sempre meu vínculo em aberto, então foi fácil. Aí de 95 para cá, eu digo, não tem por que parar agora só quando me mandaram embora. Aí 95 para cá, sempre Rádio Clube. Sempre. Aí de lá para cá eu fui na Rádio Clube. Eu tive a passagem pela televisão, né, pela RBA também, eu fiz um programa com o Zaire, com a Ciane, com quem mais? Com a Daiane também? Não, com a Daiane. A Daiane era de lá, mas a Daiane não fazia esporte. Tinha uma outra. Era moça, Trisha, não era? A Trisha fez com a gente, então. Trisha Guimarães. Tinha uma outra moça também muito inteligente, que era da RBA, depois foi para a Record. Mas que também era muito competente, fazia o programa com a gente. Mas eu passei, acho que uns 5 anos na RBA, mais ou menos. E aí, vez ou outra você está no Bola na Torre também. Antigamente o Bola na Torre tinha sempre um convidado, né? Agora eles fixaram um pouco mais. E a gente ia. Mas o Bola na Torre tem aquela inconveniência, eu trabalhava muito cedo no banco, eu tinha que chegar no banco 7h15, e o Bola na Torre ia até meia-noite, 1h, então ficava cansado para mim. E Rui, e essa tua transição para a TV, sentiu alguma diferença ou foi normal, tranquilo? Não, você sente a princípio, mas a gente que já é calejado, você sente essa história, olha, posicione aquela câmera, verdade. Aí de repente o cara faz um sinal lá, você muda de câmera, não sei o que e tal, isso aí você sente. Mas a gente vai administrando devagar e tal, a princípio você estranha um pouco, depois não, E era uma participação só, era o programa do Camisa 13, que eu entrava para fazer um comentário numa determinada hora que os dois que estavam apresentando, era o Zaire e uma outra pessoa geralmente, chamavam, e a gente ficava naquele bate-papo ali de 4, 5 minutos, nada mais. Você trabalhou com todos aqueles que um dia você teve como fã, quando ouvia de rádio? Sim. Eu acho que quase todos, mas porque eu, por exemplo, todos nós temos uma preferência, por mais que não seja vínculo nenhum. E eu digo até hoje, eu ouvia a narração, eu gostava de ouvir o Cláudio e o Jair Gouveia, na Rádio Clube, e o Ivo Amaral. E olha só, você foi estrear como comentarista, vamos dizer assim, ao lado do Jair Gouveia, né? Olha só que coisa. Aí, rapaz, e eu não gostava, que Deus o tenha, aquela grande meu amigo, do Grimaldo Soares, que era o comentarista, naquela época, da Rádio Clube. Então, quando eu ouvia o Jair ou o Cláudio, eu não ouvia o comentário da Rádio Clube, porque eu achava, e veja bem, não tem nada demais, é porque o Grimaldo, ele era daquela, como tinha o Osmar Simões também, era daquele pessoal do comentarista clássico, aquele cara que falava pausadamente, que não falava como eu falo, por exemplo. O meu estilo é de não ser aquele comentarista que, meus senhores, o jogo Remo e Paysandu foi assim, eles eram mais coloquiais, né? Eles eram uns caras, sabe, clássicos, aqueles caras que eu ouvia o Castilho, entendeu? O comentarista 60, moderno, que era aqueles caras que falavam como eu, vai falando, entendeu? Então, era essa a diferença. Eu acho que até por causa da sua herança do repórter, né? Exatamente repórter. Isso. Então, eu achava bonito o cara que não pausava tanto.
E imagina só, o Grimoaldo e o Osmar Simões eram meus amicíssimos, um cara que eu gostava demais. Aí veio o Jones, o Castilho agora, que é meu amigo, meu irmão, e então eram caras que eu fui ouvinte e dou valor até hoje. O Guilherme Jarbas, por exemplo, que mora em Macapá, me ajudou muito em rádio e essas coisas todas. A gente vai pegando um pedacinho de cada um e vai construindo alguma coisa, claro que não vai ser perfeito, mas você chega lá num determinado patamar que você acaba se satisfazendo. O problema todo eu vejo assim, Gisele, você tem que estar certo de que você está fazendo melhor. Agora, claro que as pessoas vão julgar vão avaliar, não é nem julgamento, mas é uma avaliação do seu trabalho. Tem gente que gosta, outros nem tanto, mas você tem que saber que você está dando melhor. Então, principalmente quando você vai à feira, ao supermercado, né? Rapaz, isso né? A gente chega ali na feira da 25, no supermercado, todo mundo para, e fulano, pô, o que tu acha disso, daquilo e tal? E você já foi cobrado na rua, assim? Um comentário que foi feito? Já muito. Eu nunca foi briga com nenhum dirigente. Na verdade, não foi nenhuma briga, mas um desentendimento com uma pessoa que era um cara respeitado demais e foi a única que eu tive na minha carreira toda. Veja só, com 14 anos, eu tenho 70, é alguma coisa significativa, 50 e poucos anos lá. Mais uma vez... São 56 anos. 56. Uma vez, eu estava transmitindo um jogo, participando de uma jornada, como repórter no campo do Paysandu. O Paysandu estava em eleições, era o Agra Guimarães, que era um dos candidatos. E o Antônio Colceiro me deu uma informação, havia sempre aquela polarização, e uma turma de um lado, o Colceiro de outro. E o Colceiro me deu uma informação, antes de começar a partida. Rui, nós conseguimos o voto do Nabor Silva, que era um peso danado, era um cara de um nome gigante dentro do Paysandu. E a chapa do Colceiro teria conseguido o apoio dele, do Nabor Silva. E eu dei a informação na jornada. E aí, rapaz, quando o jogo estava correndo já, alguém veio lá de cima, que eu não lembro quem foi, e disse, Rui, para tu subires na cabine que tem um cara que quer falar contigo lá. No intervalo do jogo, terminou, eu saí correndo lá para a cabine, não sabia quem era. Quando eu cheguei lá, meu amigo, o Nabor Silva estava indócil, fazia 14 anos que o Nabor não ia a campo de futebol. Nossa! E ele estava indócil. Quando ele me viu, ele correu para cima de mim para me bater. E o Osmar Simões, que era o comentarista, agarrou o Nabor. O Nabor era bem pequenininho, o Nabor era igual o José Lessa, muito pequenininho. Correu na minha direção. Eu sem entender absolutamente nada. Aí eu me afastei e tal, o Simões segurou o Nabor. O Simões era um cara fortão, remador e tal. O Osmar Simões, porque tinha o José Simões também. Aí foi aquele negócio todo, ele foi me explicar de que era mentira a notícia que eu tinha dado. Que ele não estava do lado de ninguém, que ele era Paysandu, e me esculhambou. Rapaz, eu fiquei em pânico. Eu era ainda meio novo, aquilo para mim, eu fiquei arrasado. O que eu vou fazer agora? Voltei para trabalhar e tal, mas arrasado. Na segunda-feira, nós tínhamos o programa Cartaz Esportivo. Quem apresentava o programa era o Cláudio Guimarães, o Edir era o comentarista e o Estácio participava no final com a sequência dele. E aí eu estou no programa, já estava, porque a gente chegava com material para a gente dar para o Estácio, e a gente ficava no programa, assim, atrás de peru. Ficava atrás. E eu estava atrás, de repente, quem me entra no estúdio? Nabor Silva. Nossa! Entrou no estúdio, bateu, aí o Edir era muito amigo dele, respeitava muito. Ele era um cara, Deus o livre. Era uma autoridade. Uma autoridade. Uma sumidade. Ele tinha autoridade maior até do que o Antônio Colceiro tem hoje. Então era um cara muito respeitado. Era um cara que financiava o Paysandu, ajudava muito, Deus o livre. O Nabor entrou e o Edir levantou, deu um abraço nele e tal. E aí, quando fecharam o microfone, ele me apresentou, ele foi me pedir desculpa. Olha, isso foi no sábado o jogo? Não, o jogo foi no domingo. No domingo? Foi na segunda-feira isso, já no programa. Já no dia seguinte. Ele foi me pedir desculpa porque ele foi atrás do Antônio Colceiro e o Antônio Colceiro disse que ele tinha me dado a notícia. Olha não era verdade. Não era verdade? Não era verdade. O que é que o Colceiro fez? O Colceiro... Era uma estratégia? O Colceiro, o filho do Colceiro, não sei qual dos dois, era afilhado do Nabor. A amizade deles era muito grande. O Colceiro imaginou, o Antônio, que aquilo ali era um voto certo para ele. E adiantou uma informação que ele não tinha falado com o Nabor. E o Nabor ficou
Contou com o Furo ovo da na vida. galinha, né? Exatamente. Aí o Nabor foi no campo para me bater, porque eu dei a notícia e a mentira. Mas eu fui informado por um cara que quem é que é desconfiado? Do Antônio Coceiro. Credibilidade, né? Deus o livre, pô. Ela é um cara que tinha uma credibilidade gigante dentro do Paysandu. E aí ele foi no programa da rádio me pedir desculpa. Ele falando no microfone, não foi chegar comigo só, não. Ele foi ao lá, ar mesmo. Foi, convidou. O Edi convidou para ele falar, ele sentou e disse o que tinha acontecido. Contou mais ou menos o que tinha acontecido e que a informação que tinha sido me passada foi uma informação do Antônio, deu nomes, do Antônio Coceiro, que não era verdade. Apesar da amizade dele com o Antônio, que ele era padrinho do filho, mais ou menos isso. E acabou que, graças a Deus, ficou tudo bem. Foi a única desavença que eu tive com dirigente. E que, na verdade, fizeram você ter, né? Porque você... Criaram para você. né? Porque você sabe que a gente usa fonte. Não é obrigado a você dizer. Mas uma fonte dessa, não tinha por que você nem desconfiar. O cara chega e diz, olha, Rui, mais uma adesão para a gente. O Nabor está com a gente. Pronto. Como eu era setorista do Paysandu, eu não contei história. Porque era significativa, a notícia era importante. Olha, tem a chapa tal de quem é, eu não sei nem quem era o presidente candidato, a chapa tal vai contar com a colaboração do ilustre Nabor Silva. Era Nabor Castro Silva. Silva. Castro Silva, né? E pronto, foi a única desavença que eu tive a esse ponto, né, de dirigente e tal. Mas tem muita gente que vem, que discorda de você discute, depois chega a um consenso. Graças a Deus. E Rui, e você é batizado, foi batizado, você é conhecido como comentarista de um novo tempo. Quem foi o padrinho aí? Guerreiro? Foi? Porque quando nós começamos, quando começou esse negócio de participação maior, tinha que ter o comentarista moderno, o Bola de Ouro, porque era o comentarista moderno, né? E passou para ser Bola de Ouro quando o Kaká ganhou os troféus. E aí a gente foi, o Gerson o comentarista que bate de primeira. Sim. O Cunha era que dá ritmo ao jogo. Que continua dando, né? Que já esteve aqui, inclusive. Inclusive, e aí agora o comentarista de Novo Tempo. Hoje lá na Rádio Clube são quantos comentaristas? Três, porque o Cunha saiu. Nós somos 3. É você, o Gerson... E o Castilho. E o Castilho, né? Cacá. O Castilho. Cacá e como é que você... fenômeno. Castilho, grande Carlos Castilho. E como é que você está vendo hoje a comunicação em geral? Hoje, nos dias atuais? Esportiva. Eu acho que passa por uma mudança muito grande que nós precisamos nos adaptar. Nós, que eu digo, nós de 60 a 70 anos. Porque está vindo uma galera aí muito, muito competente, formada em universidade, é diferente. Eles precisam da ajuda da gente, mas nós precisamos nos modernizar. As ferramentas que eles têm, né? Eles estão aparecendo aí com alguma coisa que a gente desconhecia. Até o linguajar. Você sabe que a gente precisa acompanhar os caras, tá? Os caras hoje estão, olha, está rolando uma partida. Antigamente, olha, estão fazendo um jogo. Não é mais isso. Está rolando uma reunião. Está fazendo isso aqui, olha, não vai rolar. Né? Olha, o Remo e o Paysandu, o Remo é gigante. O Remo não é grande só. Remo é gigante. Esse linguajar você tem que se adaptar. Em compensação, tem coisas que os caras dizem, não, isso não é mais assim. Psh, calma. Isso aqui é uma coisa que eu acho que precisa no nosso meio, é uma reciclagem, talvez, digamos, da pureza do linguajar, da gramática. A gramática? Eu acho. Tem muita gente que está jogando pedra, dando pedrada, que a gente chama de pedrada, coisas, cacofonia. Então, eu acho uma coisa horrível, horrorosa. Por exemplo aí? Ninguém tem cuidado, nunca ganhou. Você está vendo? Está percebendo? Sim. Por cada. Então, isso é uma coisa que hoje você vê, inclusive, escrito em jornal, que nem chega a ser uma cacofonia, porque é no jornal. Mas o cara traz para o rádio. Olha, o Paysandu ou o Remo nunca ganhou do Flamengo. Nunca ganhou, não. Entendeu? E tem outras coisas horrorosas. Eu cometi uma que não dá para eu falar aqui. Com o Cláudio Guimarães. O Cláudio Guimarães narrando, que é meu amigo, meu irmão. E que ele na hora, agora o Cláudio era daqueles caras, sempre foi assim, daqueles caras que não deixava passar nada. E aí ele disse, olha, calma que não é por aí, isso no ar. E aí eu tive que recolher, nunca mais eu falei. Foi mesmo? Foi uma experiência para a vida.
Sim. Faz tempo isso? Porque é um aprendizado. Faz. Eu era ponta de gol. Lá no início, lá no né? início, foi lá no início. O Guilherme Jarbas era um cara tido pela gente como um professor. E ele dizia isso, o Jair Gouveia era um cara que corrigia todo mundo. Se você trabalhasse com o Jair num dia, no outro dia ele ia dizer o que você fez de certo e de errado. Você acha que é melhor a pessoa corrigir logo ou deixar passar um tempo, no outro dia? Eu acho o seguinte, não precisa... Lá na redação? Eu acho que não precisa você chamar o cara e dizer, olha, Gisele, não é assim, é assim. Não, vai sutilmente. Você vai entender. Eu tive um intervero, até com um colega nosso que já faleceu, intervero não, uma observação assim. Uma vez, nós estávamos, ele era narrador, e eu estava comentando e tal, não sei o quê, e ele falou em minúsculo. Eu, claro que na hora eu não ia dizer nada e tal. Foi no outro dia, eu conversando com ele na sala de esporte, aí eu falei, fulano, vem cá, deixa eu te dar fazer uma observação. Não é minúsculo, é menisco. Aí ele ficou assim, tu tem certeza? Tenho. Aí ele saiu um pouco e pegou o telefonezinho dele, Google, né? Isso. Aí voltou, muito obrigado e tal, não sei o que e tal. Entendeu? Então, tem determinadas coisas, eu já fiz isso com outros colegas, sutilmente. É bom quando a pessoa tem humildade para receber, né? Para aprender, tem gente que acha... Para aceitar. Né? Também já tive isso. Olha, fulano, qual foi, rapaz, o termo? Eu não lembro exatamente o que foi. Empreitada. Ele estava falando empreitada. Com L. Com L, né? E aí eu chamei lá no estúdio também, na sala de esporte, falei, olha, dessa turma não é empreitada, é empreitada. Tu tá ficando doido? Não. E, rapaz, eu sempre vi falar empreitada, meus professores da universidade, então tá bom. Encerra o papo. Você tenta ajudar, o cara não quer, tenha paciência. Entendeu? Tem que ter, né? A sabedoria. Então, antigamente você usava, mas porque você respeitava, sabe? Não estou dizendo que agora não se respeite. Se respeita, claro. Mas eu acho que se cobra menos. Então, voltando ao nosso assunto, de que essa transição que está acontecendo, nós precisamos acompanhar. Nós que eu digo, nós velhos, eu. E a gente está acompanhando, está tentando. Hoje em dia, todo mundo trabalha com o seu caderno. Antigamente não era preciso, moleque de 25, 30 anos, estava tudo na cachola, tudo na cabeça. Mas não tinha também esse número de competições que tem hoje, né? Número de contratações, né? Então, hoje não. Hoje, se você não tiver uma anotação, olha, quem é aqui? O cara te pergunta, e o cara te pergunta mesmo, olha, quem são os jogadores que o Paysandu contratou? Quem são os jogadores que o Remo contratou? Aí tu olha, fulano, o Paysandu contratou, sei lá, Robinho. De onde ele veio? Se tu tiver tudo isso na cabeça, tu tem que correr e pegar logo ver. E olha, nós falamos numa pessoa que é um exemplo disso, né? O Guerreiro é um cara que faz muito isso, né? Tem muitas anotações, né? Tem, mas o tabelas e tudo mais. Eu considero, né, o Guerreiro do nosso tempo. Eu acho que o Guerreiro já está acima de 55 e tal. Então, o problema é o pessoal que tem uma habilidade com o telefone celular imensa. O cara tem os sites, tem os aplicativos. Tem os aplicativos, que eles correm, quando você fala num jogador, eles dão 2 toques. Já tem toda a ficha técnica. Tem toda a ficha técnica. A gente não tem essa habilidade, às vezes o caminho é mais fácil para eles. Mas olha, eu estou lembrando aqui que eu acompanhava muito vocês e está faltando só ele vir aqui. Olha só, rapaz, agora que me bateu na cabeça. Eu acompanhava muito vocês no programa do meio-dia lá na Rádio Clube. Você, Jones e Cláudio, né? Sim. Vocês comandaram aquele horário por muitos anos, né? E o Jones, ele tinha isso, né? Ele sabia de muita vida de jogador, mas né? o Jones, Conhecia ainda não veio, muito, Jones. né? Ainda não veio, não foi possível. Então você tá perdendo a oportunidade. Não, na verdade não foi Grandes falta de histórias. convite, né? Primeira vez não foi possível e a segunda ele me falou agora que passou por um período de cirurgia, né? Tá meio baqueado, mas ele pode vir. Com certeza é um grande Mas já foi convidado. É um grande papo. E eu ouvia lá o Cláudio apresentando e quando iam contratar um jogador ou estava na possibilidade de contratar, ele já falava do jogador, o jogador jogou aqui, ali, fez quantos gols. Conhece muito. E não tinha toda essa internet que tem hoje, né? Mas você sabe o que acontece? O Jones, ele tinha tem 2 filhos, e que eles eram nadadores do Remo. O Jones, ele não esconde de ninguém, ele é remista, benemérito do Remo, grande benemérito. E ele cuidava dos filhos e da natação do Remo. Ele, o Birajara Salgado, e tinha uma turma lá que comandava.
porque os filhos nadavam, eles viajavam com a delegação do Remo. Quando os meninos ficaram um pouco mais velhos, crescidos e tal, que largaram a natação, ele ficou dentro do Remo como futebol, como conselheiro, muito tempo. Então, havia condições para o Jones, pelo conhecimento dele apontar jogadores. Ele cansou de ir, de viajar, para contratar jogadores. Naquela época, você ia no Rio, tinha os contatos, você chegava lá, olha, tem que contratar um lateral direito. Eles iam visitar os times, olhar quem era e tal, sugeriam, e ele tinha isso. Iam in loco, né? Ia lá, e o Jones tem história para contar aqui de tantos e tantos jogadores que ele sugeriu e contrataram, e que fizeram sucesso aqui. Então, o Jones tem esse lado. Além de tudo, ele viveu dentro do clube, entendeu? Então, ele é um conselheiro do Remo, e até hoje ele se envolve, tem amigos lá dentro, que discutem com ele, que pedem, por exemplo, o Tonhão, seguramente vai pedir conselhos para o Jones. São amigos, e aí o cara não pode se furtar, dizer, olha, o que é que tu acha do jogador assim, assim, assado? Olha, é assim, assim e tal. Ele ajuda muito. O Jones é um cara que, de um conhecimento profundo. Além de ser um cara, eu não tenho por que dizer, o Jones tem mais de 80 anos, meu amigo. E está numa atividade... Ele está ali ano a ano com o Castilho e o Ivo, né? Castilho e o Ivo, né? São os três que eram do Diário dos Associados e que estão aí, meu amigo, vendendo saúde. O Jones um pouquinho baqueado, mas está com a gente aí. E o fôlego para narrar é o mesmo, né? E o estilo, o Jones. Poucas pessoas sabem fazer uma avaliação. Quando eu digo poucas, tu tens aquele cara que tu gostas. Por que tu gosta do fulano de tal? Porque eu acho que ele tem uma boa voz, porque eu acho que o ritmo dele é bom. O Jones tem um estilo. Eu só vi estilo no rádio paraense de Jair Gouveia, que eu gostava demais do Jair Gouveia pelo estilo dele. Ele tinha negócio de dizer, segura o goleiro. Ele dá. O Cláudio sempre foi um cara muito vibrante, um cara muito atualizado. O próprio Ivo, que era um cara de um conhecimento muito grande, e o Jones. O Jaime Bastos tinha um estilo, eu não gostava. Eu achava que o Jaime, ele brincava muito, ele... Era bem popular, era, né? Era de muita piada e tal, aquele negócio. Tinha gente que adorava ele, sabe? Ele tinha um negócio de dizer assim, Alcino, tá, aquele negócio, eu não gostava. Você trabalhou com ele, não? Não cheguei a trabalhar. Eu, na verdade, quando a Liberal formou uma equipe de esportes, nós éramos da Rádio Clube. Aí a Liberal foi na Rádio Clube e tirou a metade do pessoal de lá. Tirou o Cláudio, tirou o Belar, Flávio Moreira. O Cláudio, inclusive, era o coordenador. O Jaime Bastos era o tio-chefe. O Cláudio e o Sidon eram os coordenadores. E aí o Cláudio foi para lá e largou a Rádio Clube. Foi uma queda, foi um baque. Olha, essa é uma história para você acompanhar aqui no Podiaclep, que o Cláudio Guimarães já contou. Inclusive, ele foi contratado a peso de ouro. Teve um carro novo e tudo. Exatamente. Na história. Ele ganhou um carro do Rômulo. Do seu Rômulo. Agora, o que é bonito nessa história do Cláudio é que quando ele fala aqui no podcast, que ele diz o seguinte, deu saudade, né? Teve uma época que deu saudade da Rádio Clube. Aí ele voltou. O grande problema é que na Rádio Clube, a Rádio Clube tem uma história que, se você for contar, só você contando para dizer a pessoa que era. A Rádio Clube não participava de Ibope. O Edir não pagava. O Edir eram 3 donos que mandavam lá, era o Penalber, era a dona, esqueci o nome dela, a dona, tinha uma senhora, tá certo, que representava os donos da rádio. Era o Edir, o Penalber e essa senhora. E eles que mandavam na rádio. Eles não concordavam que se pagasse Ibope. Se pagasse a coisa da pesquisa, sim. Que era dividida, tem que ser. Os diários associados pagavam. Então, quando saía o resultado, saía a Marajoara em primeiro lugar. Quando a Liberal entrou, pagava também, saía a Marajoara e a Liberal. E a Rádio Clube não saía. O primeiro lugar é de quem paga, né? Então, o pessoal... E paga bem. O pessoal achava que a Rádio Clube não tinha audiência. Mas a Rádio Clube era uma audiência gigante, como se diz hoje. Entendeu? Porque nós tínhamos... Na verdade, a Rádio Clube, ela já nasce numa história muito bonita, né? Ela é a 4ª do Brasil, né? Era a dona Palméria, a pessoa que representava, parece que era o Pio. E a Rádio Clube também, ela sempre foi uma rádio que, como você falou de estilo, sempre foram os 2 estilos, né? E mantém até hoje. Esporte e jornalismo, né? Esporte e jornalismo.
E principalmente o esporte, né? O esporte pela ligação do Edir. O Edir, né? O Edir jogava bola, era cronista, gostava, e o pai dele foi fundador do Paysandu. O Edgar, o nome do estádio hoje, do estádio Mangueirão, é Edgar Proença. Até jornalista Edgar Proença. Se confundiu uma vez, colocaram Edgar Augusto Proença. Edgar Augusto é o filho, é o neto do Edgar Proença. Eu me lembro mesmo. E agora mudaram. Agora a coisa está diferente. Estádio Olímpico do Pará, jornalista Edgar Proença. Edgar Proença. Agora o novo Mangueirão, né? Então, e o Edgar, aí o Edir era de esporte, o Edgar, filho dele, que aliás era um ótimo narrador, mas não gostava. Ele narrava porque era o pai dele. Como é que pode, né? Ele não gostava. Engraçado, o Cuí, que é o Edir Proença, hoje escritor e muito famoso, principalmente no exterior, ele é que jogava bola, ele que gostava de bola, ele que andava, ele que ia pra pelada com a gente e tal, mas ele não tinha, até tentou, sabe, mas ele não tinha aquela vontade maior. O Edgar não, o Edgar foi narrador e dos bons. Em um estilo totalmente novo, né, para a época, arrojado. Ele era muito jovem, entendeu? Então ele tinha. Então por isso a Rádio Clube ficou num vínculo imenso. O Edir era o cara que, depois que ele passou a ser comentarista, continuou como chefe da equipe de esporte e morreu como chefe da equipe. Mesmo quando a rádio foi vendida, o Edir continuou na Rádio Clube. Ainda passou um bom tempo como comentarista. Depois ele saiu, o Castilho foi para lá e aí o Castilho passou para o lugar dele. E Rui, você vem atravessando gerações do rádio AM, né? A amplitude modulada. E agora você está vivendo, como todos nós estamos vivendo, a saída do rádio AM, praticamente todas as rádios já passaram a FM e você está passando essa transição também do FM. Como é que você está vendo aí? O AM no FM. Um lado bom e outro ruim. Você sabe que com a AM nós chegávamos muito longe com a onda tropical. Muito longe. A Rádio Clube era de uma amplitude, digamos assim, para usar o termo da AM, imensa, enorme. Nós temos um colega chamado Jaci Duarte. Jaci Duarte. Está vivo. E ele tinha... O homem do regatão, né? Do regatão. Ele tinha uns 3 ou 4 programas na rádio, inclusive um chamado O Improviso, que era às 7 horas da manhã, que ele fazia de tudo. E ele tinha um programa à noite, o Regatão. Esse Regatão, os caras ligavam de Manicoré, sei lá de onde, no final do Amazonas, sei lá por aí. Ligavam para a rádio, naquela época se pagava a ligação e era telefone fixo, só para dar o nome dele. O Jaci, eu comparo ele muito com um cara que já foi embora, o Almir Silva, que era outro ícone do nosso rádio. Que veio para cá vindo do Rádio do Maranhão, né? Sim. Rádio do Maranhão. Então, o Jaci era um cara que mostrava para a gente o tamanho das ondas tropicais da Rádio Clube. Hoje a Rádio Clube ainda tem. A AM vai buscar lá fora. Só que hoje, com a presença da FM e do telefone celular, não tem mais barreira. O aplicativo está aí mesmo. Não, hoje o cara te telefona do Japão, o cara te passa uma mensagem do Japão. Tu pensa que é brincadeira, o cara tira uma foto e te mostra. Eu tenho um irmão que mora na Alemanha, falo com ele aí sistematicamente, quando eu dou uma notícia aqui diferente do remo dele, ele pá no zap, me conta aí como é que foi e tal, não sei o que, às vezes ele sabe as coisas lá primeiro do que eu, na mesma hora. Então, a onda tropical, ela perdeu essa força, porque hoje, mesmo em qualquer local daqui do nosso interior, nós temos uma facilidade que qualquer pessoa tem um telefone celular, põe no aplicativo, pronto. Rádiosnet. Aí vai embora e acabou. Você pega qualquer rádio do mundo. Não vou fazer propaganda aqui, mas eu acho que os 2 aplicativos mais usados hoje, quem trabalha no meio de comunicação, Rádiosnet e Futebol do Interior, né? São os mais acessados. Sabe o que é, Gisel? É a facilidade. Você põe um app da Rádiosnet, você com 3 toques, você está onde você quer. Entendeu? É a facilidade. Eu acho que essa praticidade, esse atalho que a gente tem, é que é fácil. Você quer ouvir, olha, eu quero saber do jogador tal, que é do futebol do interior do Espírito Santo. Pronto. Resultados ali instantâneos. Brasil, Espírito Santo, pronto. Está numa rádio de lá.
É só localizar quem fala de esporte, pronto. Ouviu 15 minutos, você sabe. Você ouve muita rádio de fora? Ouço. É? Sou viciado. Quais são as rádios que você mais ouve? Rapaz, as tradicionais de Globo e Tupi, né, que tem muito a ver. A Nacional foi muito boa já, né, com o Zé Carlos Araújo, mas eu acho que agora essas duas são as maiores. Mas a Itatiaia era uma emissora que, por ser parceira nossa da Rádio Clube, a gente ouve muito, ou pelo menos ouvia. De Belo Horizonte, né? Agora, o problema todo é você ouve hoje... Lá das Minas Gerais. Hoje tem a emissora do clube. Então, você quer saber agora, por exemplo, olha, ó, o Juventude passou para a Série A. Vai lá no Rio Grande do Sul, localiza a cidade que é o Juventude e pronto. Qualquer rádio de lá está falando. Então, você não tem uma rádio específica, até porque os horários de futebol... Tem rádio que só fala de futebol. É igual a Rádio Clube. Se você quiser saber de futebol, se você ligar a Rádio Clube, você tem... Lá nós temos esporte desde as 6 da manhã, às 8 tem de novo, 10h30 tem de novo, meio-dia tem 2 horas de esporte, 4h30 tem esporte, 18 horas tem esporte, e de 20 à meia-noite tem esporte. Isso quando não tem jornada. A rádio que respira esporte. Respira esporte, né? Então, é a característica da rádio, né? É estilo, característica, enfim. Ninguém tem o fôlego. É o DNA, né? Ninguém tem o fôlego para a gente ter. Nossa equipe de esporte é muito grande. E fora o que a gente tem de correspondente no interior e tal. E mesmo amigos, tem gente no interior aí que tem uma novidade lá, o cara telefona, olha, isso assim. E acaba sendo uma responsabilidade muito grande você estar num veículo desse, né? Você é observado, né? Não digo cobrado, mas é observado. Você dá uma mancada, o cara vem e te telefona mesmo. Te fala, olha, não é isso não, é isso. Dirigente. Às vezes até para te alertar, né? Olha, não é assim, é assado. Olha, você falou aqui, deixa eu te dizer qual foi a verdade. Eu tenho uma coisa que aconteceu hoje. Hoje, no final do nosso programa de manhã... Você participa com o Nonato, né? Com o Nonato também, mas eu participo do programa As Primeiras do Esporte, que é de 6 às 7 com o Reginaldo Barros. Então, no final do nosso programa, o Reginaldo me disse que nós falamos a respeito de uma briga que houve na Tuna, entre os jogadores. E ele falou de que uma pessoa amiga dele tinha dito que houve uma briga e que estava cobrando da gente, por que a gente não noticiou? Eu confesso que eu não sabia. E aí, como estava no final do programa... Tem que noticiar até briga, né? Não, mas aí é uma coisa que... É relevante, né? No final do programa, eu consultei um amigo que eu tenho, o Éder Pisco, dirigente da Tuna, eu passei uma mensagem para ele e pedi para ele me esclarecer. Depois do programa que eu faço 8h30, hoje foi com o Avelar, mas é com o Nonato Cavalcante, depois do programa foi que ele me esclareceu o que foi. Abriu que foi um desentendimento, essas coisas normais de vestiário e tal, mas o ouvinte quer saber da briga e por que você não noticiou. E isso é porque foi na Tuna. Quando é no Remo ou no Paysandu, meu amigo, Deus o livre. Aí é que é a cobrança. Vocês são todos remistas porque vocês só dizem o que está acontecendo no Paysandu, ou vice-versa. Vocês são todos torcedores do Paysandu porque o que acontece no clube do Remo ninguém fala, não sei o que e tal. É um negócio meio... Você é cobrado. Então, hoje aconteceu isso aí e a gente está para esclarecer. É um negócio meio delicado, né? Muito delicado. Como é a tua preparação, Rui, para as jornadas? Você faz alguma preparação especial, anotações? Eu faço assim, eu me preservo muito. Não é questão de voz, eu, graças a Deus, nunca tive problema de voz. Poxa, graças a Deus, agradeça a Deus. Eu tenho esse negócio de que eu nunca tive, de dizer, olha, está afônico e não pode trabalhar, nunca. Agora, o que eu faço muito é me concentrar. Eu tenho um amigo... Você entra em período de concentração também. O Ivo Amaral é meu colega lá do clube que a gente frequenta. E quando, às vezes eu vou no clube, por exemplo, um jogo domingo à tarde, eu vou no clube pegar o meu sol, bater o meu papo e tal, não sei o quê, mas não me exponho muito ao sol, bato aquele papo debaixo de uma sombra e tal, e não tomo nem gelado e muito menos bebida alcoólica. Gosto de tomar meu uísquezinho, minha cerveja e tal, não sei o quê. E o Ivo me enche o saco. Ele às vezes me Esse camisa 10. Ele chega, vai trabalhar hoje? Eu vou. Pô, mas bora tomar uma cerveja. Eu digo, não, rapaz, eu vou trabalhar. Por que tem uma cerveja? Aquele negócio de que, sabe, aquele amigo que... Eu digo, rapaz, eu vou trabalhar, rapaz, como é que eu vou beber? É o anjinho de um lado. Eu vou beber no dia do trabalho. Não, mas uma cerveja não faz mal. Então, isso eu não faço. Negócio de beber, vou trabalhar à noite, eu posso beber de manhã. Não. Então, isso eu não faço. Não é por nada, nunca fiz um jogo tomar de cerveja. Mas eu acho que você tem que ter... Porque eu penso no seguinte, Gisele, tudo pode acontecer.
Você toma um copo de cerveja e vai para o campo cheirando aquele álcool que não está te prejudicando em nada. A gente sabe que a gente que bebe cerveja, 1, 2, 3 copos de cerveja não vai te fazer bêbado, embriagado. Mas você fica com aquele cheiro, aquele famoso bafo. Se acontecer alguma coisa no estádio que você tenha que falar com uma autoridade, uma coisa, como é que você vai fazer? Olha só. Você vai perder a moral. Então você vai chegar com um cara e dizer, rapaz, eu falei uma alcoolizado vez ali com o Rui, aí. falei ali com o Rui, totalmente embriagado, caindo pelas tabelas. Aí o cara aumenta logo. Então, eu me preservo para isso. Olha, uma boa sacada sua. Não, porque pode acontecer, a gente não está imune disso, isento disso, de repente acontece. Às vezes você passa, acontece muito com você, já aconteceu comigo, e você quer entrar no estádio, o cara quer uma carteira que não seja a que você tem. Aí o que é que tem? Não, olha, não, meu amigo, a ordem que eu tenho é assim, sabe? Meu amigo, chama o presidente da CLEP, por favor, porque eu tenho horário para começar o meu programa. Então. Não vou chamar porque eu não posso sair daqui. Então, você cria um atrito, alguma coisa, você tem que falar mais perto. Aí chama o chefe do cara, o superior, o cara que está te barrando. Você vai falar com o cara de perto para explicar para o cara? Rapaz, estava bem. Não, você está corretíssimo. Tá, não sei o quê. Parabéns pelo seu pensamento. Evitar. Olha, que sirva de exemplo aí para a turma, hein? O exemplo aí do Rui. O exemplo não, a dica do Rui Guimarães. É uma dica que você... É que acaba sendo um exemplo também. Não tem por que correr o risco. E anotações? Você vai com muitas anotações? Faço. Eu tenho um caderno, está dentro do carro. Tenho um caderno imenso, enorme, até porque eu vou fazer o programa mais tarde. E eu tenho minhas anotações onde eu atualizo, inclusive, diariamente hoje. Por exemplo, hoje de manhã eu já anotei que o Clube do Remo deve estar contratando aí o Borges, né? Deve estar anunciando agora um novo jogador, o Paysandu contratou 2. À noite acontece muita coisa. Quando você amanhece o dia, tu tem que correr para o site do Paysandu, do Remo, os teus contatos na assessoria de cada um. Tem que atualizar, né? Tem que ter os teus repórteres bem informados. Como nós temos na Rádio Clube, por exemplo, o Dinho, o Cacheado, o Urbano, o Saulo, essa turma toda, que a gente recorre a eles, o Paulo Sérgio Pinto na federação. E coisas que podem acontecer, não sei se você sabe, mas a decisão do Sub-17 Sub-20 está marcada para amanhã e para sábado. Mas pode não acontecer. É o Sub-20 que é Paysandu e Ituna? Né? E o Sub-17 e o Santa Rosa, que chegou para uma final com o Paysandu. São os embrólios aí, né? Então a federação, por estar em recesso, devido... Mas o repórter não fica em recesso. Não. Pelo contrário, o repórter tem que dormir de olho aberto. Mas o repórter da federação conhece cada palmo dali. É verdade. Paulo Sérgio Pinto, meu querido amigo Paulinho. É. Rui Guimarães, vamos abrir a tela aqui para o Rui? Vamos abrir a tela mais uma vez aqui do nosso Podiaclep. Vamos ver o que é que vai aparecer aí, seu Alex, por gentileza. Hoje recebendo Rui Guimarães, o comentarista de Um Novo Tempo. Eu tenho uma história depois para contar para você da aquisição da nossa sede campestre. Tá. É uma história que você, como presidente, você precisa saber. É uma história, evidentemente. É uma história. E você precisa tomar conhecimento para saber como é que aconteceu. Uma coisa interessante. É muito legal, para saber como é que foi adquirido. Foi em 85 foi a aquisição lá? Não, eu acho que foi antes disso. Foi? Tá. Eu posso depois verificar. Não tenho ideia do ano. Mas do ano, né? Mas tem a ideia da história. Então vamos fazer o seguinte, enquanto o Alex providencia aí a tela, conte a história, por gentileza. A história é a seguinte, a nossa sede foi comprada na gestão do Joércio Barbalho. Sim. Tá? Nós fizemos uma promoção aqui em Belém, nós que eu digo a CLEP, essa foi a CLEP que fez, e trouxe a seleção de voleibol do Brasil, que tinha sido vice-campeã mundial, alguma coisa assim. Era no tempo de Bernard, aquele que tinha aquele saque. Sim, imenso. Era o saque das estrelas. Jornada nas estrelas. Jornada nas estrelas. Tinha o William. Esse pessoal que era muito famoso e que Deus o livre onde chegasse. Então nós fizemos um jogo aqui contra a seleção do Pará, no ginásio da Educação Física. E esse jogo, rapaz, rendeu uma grana pra gente. Foi. Aí nós fizemos lá. Agora, foi interessante que desde o início houve um engajamento de todos os associados da CLEP. E aí, no final das contas, nós fomos contabilizar. O Joércio era o presidente e eu era o diretor financeiro da CLEP. Eu tinha vindo da gestão do Zaire Filho, que tinha sido anterior, eu tinha sido o financeiro do Zaire, e na hora da transição, eu fui no diretor que o Joércio não deixou eu sair. E eu fiquei como financeiro. O Joércio, quando terminou o jogo, que nós fizemos as contas,
me perguntou, eu levei a contabilidade para ele, sobraram 60 mil unidades monetárias, que eu não sei o que era, 60 mil. E ele se virou e disse assim, vamos guardar esse dinheiro que nós vamos comprar nossa sede campestre. Eu falei, perfeitamente. A Aclep, então, sem a sede campestre, tinha uma sede administrativa? Tinha uma sede no Santa Maria de Belém, salvo engano, lá na Manuel Barata. Tinha uma coisa, no mesmo prédio em que os jornalistas também tinham. Mas lá era a dificuldade, era estacionamento e era uma coisa pequenininha, era uma sala, 2 salas adquiridas pelo José Simões, que tinha sido um presidente antes. E aí a gente começou a procurar. Aí o Joelson me disse, olha, guarda e vamos procurar, ninguém tem pressa. Vamos procurar uma sede para a gente ver. E eu falei com um amigo meu, chamado Jorge Almeida, que era corretor de imóveis na época, meu querido Zeca Ovo, que é o apelido dele e está até hoje por aí. E eu falei para ele, olha, Jorge, nós temos interesse em comprar um terreno assim, que daí expliquei mais ou menos o que a gente queria para ele. Se tu encontrar, eles vão aí e mostra para a gente, tá bom. E aí ele pegou, um mês depois, mais ou menos, eu estava no banco trabalhando, e ele me telefonou, Rui, encontrei o terreno e vamos lá. Agora. Aí, quando foi na hora do almoço, eu telefonei para o Joécio, falei, Joécio, eu tenho uma indicação de um terreno. Vamos lá. Ele disse, eu não posso, Rui, eu tenho muita coisa para fazer aqui no Diário. Ele era diretor do Diário do Pará, o doutor Jader era o governador. Ele disse, eu não tenho, mas o Teodorico está aqui comigo, o Teodorico era o diretor de patrimônio. Teodorico Rodrigues. E aí ele pegou e disse, olha, eu não posso ir, mas eu vou falar com o Gri era muito amigo, inclusive era assessor do Joelson, na Aclep, eu vou falar com o Gri para saber se ele pode ir. Me retornou a ligação depois, disse, olha, passa lá na papelaria do Grimaldo, que era ali por perto de onde funcionou o Liberal, na Gaspar Viana, passa lá com o Gri que ele vai com vocês. Aí eu acertei com o Jorge Almeida, o corretor, ele me apanhou no banco, era ali na Presidente Vargas, pegamos o Grimaldo e pegamos o Teodorico, que era ali também na Gaspar Viana, de frente do quartel da Polícia Militar, onde funcionava o jornal. E fomos embora lá para Ananindeua, lá onde é a sede. E lá na Alameda Vita Maués. E quando nós chegamos lá, rapaz, a coisa mais linda do mundo, você não tem ideia, eu infelizmente, não sei se tem pela Aclep, uma foto do que era aquilo. Aquilo ali era de um senhor, acho que era Nogueira o nome dele, um empresário, grande empresário, e ele tinha, o que ele me contou, porque depois eu fui fazer a negociação com ele, é que ele tinha uma fazenda, ele tinha um casal só de filhos, a filha parece que casou e foi embora daqui, e o filho tomava conta da fazenda, só que ele tinha casa em Salinas, o Mosqueiro, tinha aquele sítio para cuidar, que aquele sítio era a mulher dele que cuidava só de planta lá, e que ele tinha que se desvencilhar de uma que ele não tinha tempo, e estava perdendo tempo com aquilo. E nós chegamos lá para conhecer, rapaz, aquilo era uma coisa linda, aquilo ali tinha um pomar que você não tem ideia. É mesmo? É, aquilo ali era, eu queria ter uma foto, eu não tenho, não sei quem tem foto da origem. Tinha uma casa de madeira, uma casa sob aqueles pilares, aquele negócio lá em cima, ali onde tem o novo galpão feito pelo Pio Neto, aquilo ali não tinha, aquilo ali era só árvores e tal. O negócio era tão bonito que nós fizemos uma programação para ir todo mundo conhecer. Aí sim, o que é que aconteceu? Nós fomos lá, voltamos e no caminho eu perguntei para o Jorge, quanto é? Ele disse, 150 mil. Eu digo, porra, deixa a gente lá que está fora dos planos. Nós temos 60, pô. Vamos ficar cada um na sua casa. Só que nós chegamos lá, deixei o Gri, deixei o Teodorico, e fui para o meu banco lá e tal, e eles foram falar com o Joelson. O Joelson me telefonou, o que é que tu achaste? Eu disse, pô, rapaz, eu achei que é uma maravilha. Não se pode, pô, é 150 mil. Ele disse, te acalma, que eu já falei com o Jader, e a gente vai dar um jeito de o governo patrocinar para a gente. Pô, ótimo, tá. Um dia, logo depois, ele me telefonou, disse, olha, vai lá com o cara e vê como é que tu pode negociar esses 150 mil com o cara, com o dono, o seu Nogueira, lá na Batista Campos. Eu fui lá, chamei o Jorge, claro, o corretor, vamos lá. Expliquei a situação, um cara muito solícito e tal, ele me explicou esta situação de que ele tinha muita coisa, ele queria se desvencilhar daquilo. Aí ele chegou e eu peguei e fiz a proposta, olha, autorizado, claro, pelo Joelson, nós temos 60 mil, a gente pode lhe dar de entrada e lhe pagamos 2 de 45 com 30 e 60 dias. Ele ficou assim e tal, disse, tá, tudo bem. Vamos fazer assim, você assina uma promissória e tal, e nós assinamos a promissória e adquirimos, pagamos, coisa tudo direitinho. Aí nós programamos uma ida
para mostrar para o pessoal. Foi todo mundo da CLEP, foi um ônibus que foi para lá. Colocamos o pessoal dentro aí. Meu amigo, quando chegou lá, que nós paramos e que nós entramos, o pessoal que tinha dinheiro, tipo o Jones Tavares, que era rico, o Edir eu não lembro, mas tinha uns 3 ou 4, Marco Antônio, que era um cara que era da Liberal, esse pessoal todo, queria comprar o sítio. Queria comprar o sítio? O Jones disse assim, olha, vocês já pagaram? Rapaz, a gente já pagou. Não, porque se vocês não pagarem, eu compro o sítio para mim, eu quero. E tinha bala na agulha. Eu digo, rapaz, vambora correr com isso aqui, porque esses caras vão passar a perna na gente. Era muito bonito aquilo. E aí nós compramos. E nós administramos aquilo, nós fazemos serestas lá. Sabe? Ali perto da piscina, o pessoal que não conhece, que não sabe, mas ali de quem entra, tem a piscina, do lado esquerdo da piscina tinha uma caixa d'água, a gente depois da caixa d'água colocava-se cadeiras lá, e se fazia seresta com o Edir tocando. O Edir Proença tocando violão. Muita gente, a gente fez muitas farras. E foi passando o tempo, claro que vai mudando, cada administração tem o seu estilo. Aí alguém fez uma coisa, fez outra, tirou daqui, colocou para ali, ajeitaram o campo, tinha um campinho lá atrás, aí foi, ajeitou e tal. Enfim, nós conseguimos fazer daquele negócio o que é hoje, tá certo? E que já foi um negócio muito, muito legal. Nós tivemos propostas para vender. Eu era favorável de vender. Porque ficou difícil, ficou longe. E difícil porque o trânsito ficou ruim. Entendeu? E aí teve uma época que a Prefeitura de Anandê ofereceu 3 milhões pelo terreno da CLEP. Queria fazer uma creche e queria fazer um colégio lá, nós temos 3 frentes. E aí aquilo ali ficou uma tentação muito grande. Qual era a ideia? Era que do lado do Mangueirão, não sei se você sabe disso, nós temos uma área, nós temos, que eu digo, a promessa, tínhamos, tá? O governo que passou, já tem, que lá no final do terreno da CLEP, eles poderiam ceder para a gente 50%. Lá no final, entendeu? De quem entra aqui pelaquela rua do lado do planetário, você vai embora ali, teria essa possibilidade. Nunca ninguém se interessou por isso. Na época do Pio Neto, a gente chegou a comentar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que nós chegamos a fazer uma comissão. Zaire e eu, Pio, Ferreira, acho que o Matoso, e fomos com o Joaquim Passarinho, que era o secretário de Obras do Estado. Falaram a respeito. Não progrediu muito a coisa. Não sei nem o que aconteceu bem. Mas a gente falou assim, então qual era a ideia? Vende o terreno da CLEP com 3 milhões e a gente faz lá e sobra dinheiro. E a gente lá fazendo uma sede boa, nós estávamos perto do Mangueirão, que era onde a gente trabalhava. Muito mais perto de tudo. Logisticamente fantástico, né? Entendeu? Então a ideia era essa. Isso morreu o assunto. Como o pessoal se afastou muito da CLEP, nós passamos aí uns 4, 5 anos, até mais, né? Na época do como é o nome? Antes essa pandemia aí? Antes o menino que passou muito tempo lá, o Ferreira? Ferreira. O Ferreira da Na Costa. época do Ferreira, a gente ficou meio, muito afastado de lá, muito mesmo. A CLEP ficou quase que desativada. E nós perdemos digamos, esse tesão para fazer isso. Mas você vai lá dia 13, viu? Dia 13 você já está intimado a ir lá. Há muito tempo eu não vejo como é que está o terreno da CLEP. Eu já fui outras vezes lá, porque aquilo ali era fácil da gente entrar e tal. Eu agora não sei como está. Mas eu vou sim, com certeza lá, porque é uma lembrança. Nós temos uma placa, ainda existe a placa lá, de inauguração? Tem 2 placas lá. Pois é, tem um nome lá de todo mundo. Você pode ver na placa lá, deve estar o meu nome. Eu não sei se está, mas está. Está o seu nome lá, sim. Está o seu nome lá. Tem 2 placas lá, da inauguração. E da reinauguração é provável? Eu acho que de uns 40 anos. Eu acho que é no Pio, quando o Pio fez aquele galpão, foi o Pio Neto que na gestão dele, eu acho que tem uma placa. Tem e na 2 compra, placas lá naquela que era uma casa ali na entrada do lado direito, tem outro. Tem a casa, tem ainda a casa aí. Alex, tudo certo aí, Alex? Vamos ver aí. Um abraço, Gesiel, um abraço a todos os amigos do podcast. Só aumenta um pouquinho aqui o nosso retorno. É um prazer participar mais uma vez. E hoje, para instigar o nosso companheiro, amigo Rui Guimarães, comentarista consagrado da Rádio Clube do Pará, respeitado em todo o Brasil, há muitos anos como analista de ponta do futebol, mas que também lá atrás foi setorista. E eu queria exatamente fazer esse comparativo, esse paralelo
De uns tempos para cá, o Rui mergulha fundo nas pesquisas, nos estudos de análises estáticas, de posicionamentos, de reformulações de sistemas e tudo mais. Antes, era um homem que corria atrás da informação, que pesquisava, mas em termos de apuração de notícias. Rui, hoje como comentarista, você ainda faz às vezes de repórter, ainda aprofunda a pesquisa, ainda apura a informação? Como é que ficou esse lado repórter no hoje analista Rui Guimarães, o comentarista de Novo Tempo? Um forte abraço. Um abraço, Guerreiro. O Guerreiro é uma unanimidade, né? Guerreirão, né? O Guerreiro é daquelas pessoas que desmentem até o Nelson Rodrigues. Até o Nelson Rodrigues. É porque o Nelson Rodrigues dizia que toda unanimidade é burra. Né? O Guerreiro é uma unanimidade, rapaz. Eu não sei ninguém, não conheço, que diga assim, o Guerreiro não presta, o Guerreiro tem esse assim. Tem alguma restrição com o Guerreiro, então né? É um cara que, uma opinião dele, uma pergunta dessa precisa ser respondida com cuidado. Olha, não sai da veia o fato do repórter, sabe? Não sai. Você sempre tem, eu pelo menos tenho aquele interesse de que, se eu souber de uma notícia e tenho a certeza de que não foi divulgado na rádio, eu ligo para lá e dou. Eu já noticiei incêndio. Incêndio? Passei num determinado local, uma vez lá na Jerônimo Pimentel, a Renda Priori estava incendiando. Aí eu parei o meu carro, liguei para a rádio. Já deram incêndio? Assim, não tem ninguém do jornalismo? Não tem. Me põe no ar. Eu noticiei o incêndio. Então, aquele negócio, você é de esporte, você vai falar de incêndio, não tem nada a ver com isso, eu vou embora para casa. Então, você tem, agora, aquilo que nós conversamos há pouco. Hoje, você tem necessidade de saber tanto quanto o repórter, e às vezes mais, porque você precisa analisar a notícia. O repórter só tem que dizer, contratar o Gesiel centroavante. Sim, mas quem é o Gesiel? Aonde ele jogou, de onde ele veio, para onde ele vai, quanto foi, o que é que ele vai fazer. Foi campeão. Isso, não entendeu? Foi. Quantos gols fez? Tem muita coisa. Hoje, por exemplo, com essa, você não tem ideia do trabalho que o Remo e o Paysandu estão dando para a gente. Porque a cada jogador que é anunciado, você passa uma hora pesquisando. Esse cara jogou aonde? Está lesionado? Foi lesionado? Quantas partidas jogou esse ano? Deixou de jogar por quê? Então, isso tudo é informação que, quando está tudo bem, você nem noticia. Olha, por exemplo, Leandro. Olha, o Leandro foi contratado, mas jogou 20, 30 partidas ano passado, está num ponto de bala, vai jogar. Pronto, está fazendo normal. Mas olha, o Jefferson foi contratado pelo Paysandu, esse cara há 8 anos na Bulgária, e o ano passado jogou 8 vezes só. Então, isso aí você tem que alertar, não é crítica. Tá? Olha, é um jogador que tem jogado pouco, jogou pouco. Olha, o Raimar, garoto que jogou aqui com 20 anos, agora estava jogando com 21, mas estava nos Estados Unidos. Entendeu? Passou em Portugal. Está com mais experiência. Então, essas informações são relevantes. Quando o cara está com tudo bem, esquece. Mas você tem que pesquisar. Então, esta situação, o comentarista tem que saber. Porque, de repente, você está apresentando um programa comigo e você cobra. Rui, você conhece o fulano de tal? Não, eu vou ver. Acabou o comentarista. Acabou. Entendeu? Você tem que saber. Nem que seja você dizer para o cara, olha, eu sei que ele jogou pela equipe da Chapecoense, não subiu, mas ajudou, o cara fez isso, fez aquilo. Ou o cara foi suspenso, olha, está assim, está assado. Você tem que saber um monte de coisa. Então, até porque, né, Rui, no caso a Rádio Clube, o comentarista ele é o primeiro que chega, é o último que sai, e meu amigo, tem muito tempo, né? Uma jornada na Rádio Clube, né? Não é fácil. Não. Você, jornada que começa às 6. Abertura de jornada. O Guerreiro. A bola rolando e o pós-jornada. São 2 horas depois do jogo. 2 horas. Você tem que ter e antes do jogo, 1 hora. E quando você chega e já lá, foi mais, né? Já foi mais tempo. Já. Né? Não, tem dias que o Guerreiro começa a falar 9 horas e termina 9, 10 da noite. Entendeu? Claro que não é a mesma equipe, vai revezando, mas você tem futebol na Rádio Clube, às vezes começa às 9 da manhã e vai embora, vai à noite. Só para na hora do bola na torre, que nem para, né? Continua com bola na torre. Então, isso tudo é preciso que você tenha as informações e, claro, tenha fôlego para fazer isso aí. Não é tão fácil, não. Hoje nós estamos na era do off-tube, né? Off-tube, a pessoa, hoje, o comentarista está indo muito para o estúdio, né?
E no estádio, o narrador e o repórter, né? Mas eu acredito que todo mundo gosta de estar no estádio mesmo. Né? O estádio, ele te dá a visão, porque todo mundo fala, ir para o estúdio é melhor, vírgula, entendeu? Porque o estúdio, você na televisão, você tem mais recursos. O que é que acontece? Hoje, com o negócio do VAR, uma jogada que tenha uma dúvida muito grande, você basta dar uma enroladazinha, você vê a repetição. Entendeu? Olha, verdade. Houve pênalti ou não, foi fora ou dentro da área e tal, não sei o quê. Olha, na minha opinião, o cara enquanto isso, está passando lá. Passando lá. Aí você tem a certeza para você dar uma opinião. Isso é ótimo, entendeu? Porque o ouvinte nem sente. A tua opinião já foi na segunda vez que tu viste, se tu tivesse alguma dúvida. Entendeu? Então, para isso é ótimo, porque você dá uma opinião com mais consistência. Você pode até dar errado, mas você viu o que aconteceu. Entendeu? No campo você não tem. No campo você olhou, pronto. Já foi. Já foi. Tem que falar, entendeu? Você não pode dizer, olha, eu acho, ou mais ou menos, ou isso. Aí você não faz o que tem. Não tem a certeza, né? Só que você, como comentarista, você não pode andar atrás da bola. O comentarista, ele tem que ver, principalmente, o que está acontecendo no entorno da bola. A bola, às vezes, está lá na área do time A, e num contra-ataque, a tal da transição muito rápida, ela chega do outro lado e você não tem a ideia de quem está. Você tem que analisar que o cara mandou todo o time para frente, no tal da marcação alta, e o adversário pegou uma transição e chegou no gol que não era para chegar com tanta facilidade, porque a equipe B facilitou. Então, essa amplitude você não tem na televisão. E Rui, já aconteceu com você, o narrador, um jogo 0-0, 1-1, sei lá, ou 1-0 para um time, aí o narrador, faltando 3 minutos para terminar o jogo, o narrador diz, e aí, Rui, 3 minutos para terminar o jogo, fica nisso mesmo, teremos alguma alteração, para por aí, está a fatura fechada, aí você afirma que sim, aí o time vai lá, empata, vence? Não, eu acho que é assim, tão radicalmente não, mas tem vezes que você, e aí o torcedor pensa que é em cima do muro, tem vezes que o jogo realmente não está definido, a coisa está tão parelha ou tão difícil, que em cima da hora, você olha, meu amigo, ainda está em aberto. Porque não dá. Porque tem vezes que a coisa está. Eu me lembro de um jogo 3-2 para o Paysandu, no campo do Paysandu, que o Remo estava ganhando de 2-0 no segundo tempo. O Paysandu virou para 3-2. Olha. E o gol foi feito aos 46. Naquela época não tinha negócio de tempo suplementar, não tinha muito isso, não. Era desconto. Olha, 2 minutos de desconto. Que era para compensar aquela bola fora, não sei o quê, aquela substituição, mas era 2, 3 minutos. E o Paysandu fez um gol, salvo engano, foi com o Bené. Da Costa cruzou a bola do lado esquerdo, o Bené meteu a cabeça e fez o gol. 46 minutos. Meu amigo, você não tem ideia do que foi que aconteceu. Então foi uma festa, uma farra, foi no campo do Paysandu. Então isso aí desemprega qualquer comentarista que for dizer, não, olha, está decidida a coisa. É preciso ter muita certeza. Às vezes dá, às vezes você pode dizer, olha, não tem jeito. Mas quem aqui ia no jogo do Palmeiras e Botafogo apostar que 3-0... Aquela virada, né? O Botafogo ia perder o jogo. No próprio jogo do Grêmio. Sim. Então, não tem como. É preciso você ter... Então, no futebol não existe fatura fechada. É preciso ter cuidado. Eu acho que a porteira, às vezes, a casa cai. Qual é o melhor resultado no clássico? No clássico? O clássico, qualquer clássico. Não, eu acho que o clássico... Há quem diga que o melhor resultado é o empate. É o empate. Eu acho que é o empate. E tem aquela história de que... Muita gente acha que é mito, mas não é não. Eu acho que a equipe que é considerada não favorita, ela leva vantagem, ela tem o brio, dependendo, claro, do vestiário, tem o brio ferido. Tem muita gente que já usou, isso não são poucas pessoas não, usou gravação, jornal, tá? Você vai jogar, por exemplo, no Ceará contra o Fortaleza. O Paysandu está mal das pernas. Aí isso é uma tática interessante. É o jornal do Ceará. Fortaleza vai triturar mais um. Fortaleza vai humilhar o campeão paraense. Aí você pega o jornal e leva para dentro do vestiário. Olha o que estão dizendo de vocês aqui, vocês estão vendo? Vão lá e dê o jeito de vocês. Vamos mudar essa história. Entendeu? E aí, às vezes, escola. Tá? Tem muita gente que faz isso. Dizem que o Abel Ferreira, do Palmeiras, fez isso. Quando ele estava perdendo de 3-0 para o Botafogo, chegou no vestiário, ele disse lá para o pessoal, disse, olha, eu só vou dizer para vocês, eu não vou trocar ninguém, porque vocês não jogaram o primeiro tempo. Então vão lá no segundo agora e joguem. É só o que eu quero de vocês. E pronto, se sentou, foi tomar água dele. Fantástico. Vamos lá, Alex, vamos continuar com a tela, por favor.
Vamos ver o que é que vai aparecer. Fala, Gisel, tudo bem, meu Opa, irmão? Espero tudo que ótimo. sim. Muito obrigado pela oportunidade de participar do Podiaclep, esse empreendimento, essa investida da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. E que bom, né, com a presença aí de Rui Guimarães, exemplo do que aconteceu já com outros colegas. O Rui Guimarães, com quem eu tive o prazer de trabalhar em 1987, eu estava começando a carreira na Rádio Marajoara e depois reencontrei o Rui ali em 2012, 2013 no grupo RBA. Rui, muito obrigado pela oportunidade de estar podendo perguntar para você. A minha pergunta tem a ver com bastidores do futebol. Eu acredito que isso ocorreu ali no final dos anos 1990. Se eu estiver errado, você vai me corrigir aí, obviamente. E então tem a ver com bastidores do futebol e ocorreu no estádio da Curuzu. De repente, você se viu metido no entrevero com o narrador lá de Pernambuco, se não me engano, o Natan Oliveira. O que é que aconteceu ali, Rui Guimarães? Fala pra gente, durante a disputa de um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Entrevero, rapaz, com o narrador? Você sabe o que aconteceu? É essa mania de você comprar a briga dos outros. Eu, na verdade, eu estava ajudando um colega nosso, que me fugiu o nome dele, eu não sei quem era, que era também de Pernambuco. E o Natan, ele veio narrar pela emissora dele. O Natan estava sozinho. E esse narrador de lá, de Recife, salvo engano, da Rádio Clube do Recife, alguma coisa assim, foi na Rádio Clube daqui e pediu alguém para ajudar. Eu estava de folga e me falaram, olha, tu não quer ajudar o fulano de tal e tal? Eu ia para o estádio, era um jogo da Copa do Brasil, não sei se era o Campeonato Brasileiro, contra um time de lá de Recife. E eu fui. Só que pegaram a cabine do Paysandu, foi no campo do Paysandu, e dividiram aquela cabine que é minúscula em duas. Nossa. Em duas. E, rapaz, nós entramos na cabine, o narrador, com quem eu ia trabalhar, o Natan do outro lado, e eu e o narrador, nós ficamos um em cima do outro, porque aquela cabine já é pequena para 2, imagina para 3. Só que a cabine estava realmente dividida no meio. E o Natan ficou de um lado. Tinha uma divisória. Tinha uma divisória, mas só em cima do balcão. Eu sei, da bancada. E aí, o Natan ficou numa parte folgada, tranquilo. E eu falei para ele, meu amigo, arreda um pouquinho para lá, porque o nosso colega aqui quer colocar esse equipamento. Aí ele chamou um nome. Se vire para ele. Pela rivalidade que os dois tinham lá do Recife. Eram concorrentes. O Natan queria mais, era que o cara se lixasse, que ele queria narrar o jogo sozinho. Aí eu falei para ele, não, pô, arreda para cá e tal, não sei o que e tal. E aí eu vi que o cara estava com implicância. Aí eu arredei. Aí eu peguei a madeira que estava lá, o compensado, sei lá, e puxei para cima dele. Aí pronto, ele não gostou. Só que quando eu arredei, e eu pensei que tivesse tudo solucionado, porque eu arredei e ele estava narrando, então narrando assim, ainda não tinha iniciado o jogo. E aí ele ficou virando e tal. E eu peguei e fiquei com a tranquilidade de que estava tudo certo. E eu virei para sair da cabine para fazer alguma coisa fora. Ele chutou minha perna, bateu um pé para bater o pé no outro. Rapaz, aí eu perdi a cabeça assim, eu abotoei e sentei ele na bancada. Você já pensou se ele cai dali de cima do campo do Paysandu? Ele era mais baixo do que eu, e eu peguei assim pelo colarinho dele, puxei ele e coloquei em cima da bancada. Claro que aí o próprio cara da emissora de lá veio, me segurou e tal. Aí entrou o pessoal, foi uma confusão no campo do Paysandu. Mas foi o que aconteceu. E não era nada comigo, era com o cara de lá. Agora, foi intransigência dele, claro, a questão de rivalidade, né? porque não custava nada. Falta de companheirismo. Ele arredar. Mas você sabe que tem isso. O cara quer que... Agora não, graças a Deus que agora acabou isso. Pelo contrário, agora há um companheirismo, né? Mas antigamente, Deus o livre. Tinha repórter... Antigamente você cortava até a linha, né? Tinha repórter que passava rasteira no outro dentro do campo. Porque tinha aquela história de que terminava o jogo, por exemplo, o primeiro tempo. Tinha o repórter que corria para entrevistar primeiro o cara. Que coisa maluca, rapaz. E aí o cara corria, passava o pé no outro, o cara caía no chão e pegava lá. Tem fatos aí, claro, que tem gente que está trabalhando, a gente não pode nem falar. Poxa, então está esclarecido, né? Está esclarecida a história. E o Plácido lembrou de uma coisa que eu já não lembrava, viu, Plácido? Parabéns, é verdade, foi isso mesmo. Obrigado, querido Plácido Ramos. Outra muito obrigado. fera do esporte. Trabalhou com você lá na Marajoara, né? Trabalhou, grande companheiro. Tem mais alguma coisa aí, Alex? Por gentileza. Vamos dando sequência aí com a
tela a participação aí para o Rui Guimarães. Você daqui a pouco... Abraço a Rui Guimarães, grande nome da história do rádio esportivo paraense. Rui, nós trabalhamos junto na Curuzu. Você pela Rádio Marajoara e eu pelo jornal O Liberal. E certa vez no Mangueirão, um jogo importante do Paysandu, o comentarista da Marajoara na época, o Nonato Santos, duvidou com você. Você escalou o ponta esquerda Lupercinho no time do Paysandu, mas o Nonato alegou que ele não havia passado no teste, já que ele estava entregue ao departamento médico há alguns dias. Ficou aquela dúvida, afinal de contas, o Lupercinho entraria ou não entraria naquela partida? Eu estava do seu lado e vi essa pequena discussão entre você e o Nonato Santos, você até comentou comigo. E para nossa felicidade, quando o Paysandu entrou em campo, o Lupercinho apareceu lá com a camisa 11, com a mão da cruz. Você se lembra disso, Rui? E outra coisa, quanto tempo você passou como setorista no Paysandu? Forte abraço. Outro, obrigado aí, o querido Getúlio Oliva. Olha, mais um fato, hein? Agora, isso aí acontece muito, sabe? Às vezes o repórter, ele tem fontes que você não imagina. Nessa época que eu trabalhei com o Getúlio lá na Curuzu, sabe quem eram as maiores fontes da gente? O roupeiro, Alcindo, e a Maria, que era a copeira. As minhas fontes eram essas. A Maria, ela era muito engraçada, porque ela dizia assim, peraí que eu vou saber isso para ti. Eu, olha, vem cá, o da Costa vai jogar? Eu disse, eu não sei. Vai lá ver. Aí ela servia um café. Na hora que o pessoal estava conversando, ela ia servir o café. Olha, só informou. Ela enrolava, chegava. Olha, eu vi o fulano dizer que não dá para ele. Olha, eu vi o doutor dizendo lá que pode colocar, não sei o que e tal. Aí tu já tinha a metade da informação que tu querias, tu já tinhas. Então, o Alcindo era outro catita. A gente dizia, Alcindo, eu quero ver. Não vou te dizer nada, hein? O 7 vai ser o Almir. Uma vez ele me disse isso. Eu digo, Alcindo, quem é que vai jogar na direita? Porque o Paysandu tinha uma opção de jogar ou com o Almir, que era um ponta, digamos, muito ofensivo, ou jogava o Moreira, Jorge Costa, Bené e da Costa. Ou então o Almir, aí tirava um dos três. E aí ficou essa dúvida. Aí eu perguntando para um, para outro e tal, tentando saber, e passei com o Alcindo, disse, Alcindo, me dá essa coisa. O 7 é o Almir, não sei quem é que vai sair. Aí eu já peguei a metade da informação, entendeu? Olha, eu acho que vai sobrar para alguém do meio, porque o Almir está escalado. Então, essas informações, eu acho que elas são importantes. Essa história de você estar enfronhado provoca isso. Eu acho que o comentarista não deve se antecipar, tá? Olha, qual é o time que vai? Olha, o provável é este aqui, mas vamos esperar sair. Hoje em dia nós temos essa facilidade, 1 hora antes a gente sabe da escalação. Antigamente então, era meia hora, né? Tinha cara que... Às vezes estava para rolar a bola que chegava a escalação. Então a gente tinha essa dificuldade. E aí você tinha aquele negócio, olha, eu vou adivinhar. Como é que você vai analisar a possibilidade de um jogo se você não sabe quem vai jogar? Então era complicado. Hoje não, já tem essa facilidade. Mas antigamente tinha isso. O comentarista, coitado, ficava acuado. Porque se ele não acreditasse no repórter... Porque eu acho que é fácil o comentarista jogar a responsabilidade para o repórter, mas não é correto. Entendeu? Então, olha, eu vou analisar aí que quem vai jogar do lado esquerdo da Tuna Luz brasileira é o Jorge. Tá, meu amigo, quando não foi o Jorge, foi o Pedro. Olha, meu amigo, eu estava pensando que a informação fosse segura e tal, não sei o quê. Pronto. Mas não é correto, pô, isso aí é uma antiética. E nesse dia aí, o Nonato meio que duvidou, né? Mas o Nonato, ele apostou em outro, mas é aquela aposta, que eu acho que é normal. Não, olha, eu acho que o Lupercinho não, porque talvez seja melhor para o Paysandu jogar o seu fulano de tal, Careca, sei lá quem, e aí deu o Lupercinho. Mas deu o repórter, né? Deu o repórter. Graças a Deus. Tem mais alguma coisa aí, Alex? Por gentileza. Vamos ver se vai pintar mais alguma coisa aqui na nossa tela do Podiaclep. Deixa eu registrar aqui a presença do nosso fotógrafo, o homem dos retratos. Retrato é ótimo, né? Mário Quadros, né? Que hoje não é mais retratos, né? Olha aí, essa foto. Olha, rapaz, que legal. Olha aí, tá vendo o Plácido? Você sabe quem são todos? O Plácido, o Carlos Ferreira, você, Rui Guimarães, aqui na ponta o Valdo. Jurandir Bonifácio, Jorge Luiz. Exatamente. Rapaz, essa foto é engraçada. Essa foto aí é na Rádio Marajoara, na Assis de Vasconcelos, quando a Marajoara funcionou lá. Olha o Carlos Ferreira. Ainda era pobre, aí magrinho e tal. Ainda era pobre?
E aí o Valdo Souza com aquela cara carrancuda. Isso aí era uma espécie de turma do bate-papo. Era, a gente fazendo o programa. Olha os telefones, os aparelhos. Era. A gente fazia uma coisa. O Jorge Luiz, salvo engano, era o Jorge Luiz, o chefe da equipe de esporte. O Jurandir era repórter do Remo. O mais azul da cidade. Era. Né? E o Valdo, clássico, o Valdo e o Plácido, os repórteres de mão cheia. Era uma baita de uma equipe essa aí. A gente tinha uma resenha no final da tarde que era muito boa. Poxa, que legal. Que recordação legal, hein, rapaz? Grupo Carlos Santos, né? A placa lá. Lá ao fundo. Essa, eu não sei se eu posso contar isso, mas eu vou contar rapidinho. Esse estúdio, ele tinha uma saída para a rua. Entendeu? E eu fazia um programa cedo de manhã, porque eu pegava no banco 7 horas, 7h15. Então tinha um programa que era mais ou menos 6h30, 6h15. E nós íamos apresentar. Eu não lembro quem era o meu parceiro de apresentação, mas a gente ia apresentar os dois do programa. Meu amigo, quem fazia o programa antes da gente, de 4 às 6, era o Almir Silva. Poxa. Era uma audiência absurda. E o Almir, ele era um cara... Ele já deixava uma audiência legal, né? Ele deixava a audiência e o resto pra gente. O que ele ganhava de presente. Tinha gente que ia lá deixar saco de pupunha, saco de farinha, galinha viva, feijão, arroz, tudo no estúdio. Como o estúdio tinha acesso pela rua, quando a gente chegava, essa bancada ficava encostada numa parede que era defronte da porta. Às vezes a gente estava falando, entrava um cara correndo atrás de um galo, que tinha se soltado e era para o Almir. E o Almir deixava lá. Só que o Almir não levava nada. Ele deixava e dizia para o cara, deixa isso aí, deixa aí. Quando terminava, ele disse, olha, quem quiser que leve isso aqui, que eu vou tomar um café lá no Ver o Peso. Aí ele descia a pé ali pela Assis de Vasconcelos, ia embora para o Ver o Peso, ficava lá. Quem quisesse pegar, que levasse para casa. Ele não levava nada. Era farinha, pupunha, galo. Tudo. O que você pensasse. Pois ele ganhava só do interior. Que ele mandava abraço para o pessoal do interior. Era o alô interior. O pessoal vinha para cá e pronto, deixava para ele. Então foi nessa época, isso era muito interessante. A Rádio Marajoara tinha uma audiência também muito grande. Querida Super Rádio Marajoara. Bons tempos. Bons tempos. Rui, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que não foi mencionado aqui? Eu quero te parabenizar. Olha, tem uma foto aqui. É você? Sou eu sim. Eu tenho umas fotos, se você tivesse me falado umas fotos de Santarém, que eu queria lhe mostrar. Não vai deixar de ter oportunidade, eu vou mandar. Claro. A foto do estádio Elinaldo Barbosa lá, rapaz. Era um negócio interessante para você ver como a gente trabalhava, a cabine como era. Era um risco que você não tem ideia. Era uma cabine alta de madeira. Hoje você vai lá no Mangueirão, vê aquela suíte. E vendava. Hoje em dia está excelente, hoje em dia está uma beleza. E ventava demais. Quando chovia, meu amigo, a gente ficava com medo daquilo cair. Sabe? Sem demérito, sem coisa nenhuma. Era uma coisa... Da época, né? E clássico, Fã lá, São Raimundo e São Francisco, era uma beleza para a gente ver. Mas eu quero agradecer para você também a oportunidade. Eu fico muito, muito alegre, muito satisfeito de saber que aquele nosso projeto lá você vai resgatar. Está resgatando já. E é preciso que você deixe guardado isso aqui. E eu vou lhe dar um conselho, não só no lugar. Você sabe que as coisas acontecem, né? Então você pega os arquivos, tira aí umas 3, 4 cópias e distribui. É o chamado backup, né? Backup, entendeu? Até para o Museu da Imagem e do Som, por exemplo, oferece para lá para os caras, olha, eu tenho isso aqui a cada semana ou a cada mês que eu fizer um negócio desse, eu vou mandar para vocês. Guardem aí como uma recordação. Expandir esse... Vai chegar uma hora que vai saturar. Você vai fazer, olha, já não tem quem eu entrevistar. Vamos entrevistar um dirigente antigo, um Antônio Corseiro, um Ronaldo Passarinho, esses caras, tá? Tem gente aí da Tuna também, que Antigões e tal, que a gente pensa que está esquecido, Bulhosa, por exemplo. Interessante, muito boa dica. É muita gente que tem coisas para contar para nós do futebol, tá? Bastidores, essa coisa toda, enfronhar com os novos, que vão ter história, mas que ainda não tem o conteúdo todo que eu digo para contar. Fica legal, porque você tem uma história do esporte do Pará, também não é só do futebol. Entendeu? Tem muita gente aí que participou, o Jones, por exemplo, o dia que vier aqui, você vai ver o que ele tem de informações da natação. Nossa, tem muita coisa. Entendeu? Muita coisa legal. Muito então eu lhe agradeço e lhe parabenizo, porque isso aí é um negócio que a nossa CLEP já precisava fazer isto e parabéns pela ideia de fazer.
Muito obrigado. Eu que agradeço a presença aqui do Rui Guimarães, o comentarista de Um Novo Tempo, né? Nós continuamos à disposição. Poxa, passa uma viagem aqui ouvindo você, Cláudio Guimarães, Jones Tavares. Né? Como é o nome do programa agora, meio-dia? Clube na Bola. Clube na Bola. Clube né? na Bola e a linha de passe, que é a parte dos comentários. Uma hora de comentário, uma hora de notícias e a outra de comentário. Hoje quem está na apresentação? Hoje é o Cláudio Guimarães, eu e o salvo engano, Saulo Zaire. Saulo Zaire, né? Leve meu abraço, meu carinho aos nossos irmãos lá da Rádio Clube. Espero você dia 13 de janeiro, hein? Com certeza. Lá na CLEP. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado aqui ao Mário Quadros, obrigado a toda a equipe, a todos aqueles que fazem acontecer o nosso Pod a CLEP. Quero convidar você a se inscrever no canal, compartilhar e comentar também, fazer parte. Seguir a gente no Instagram, tá? Sim. Temos o nosso perfil lá no Instagram também, @ClepOficial. Forte abraço a todos e até o próximo episódio do Pod a CLEP. Tchau, galera.